A paz do Senhor, meus queridos. É um prazer muito grande, uma alegria estar aqui mais uma vez. Eu espero que você, sua casa, sua família estejam debaixo das potentes mãos do nosso Deus. Mais uma vez, eu aqui desse lado, você do outro lado, estamos juntos, reunidos para estudarmos a palavra de Deus, aquilo que é concernente à antropologia bíblica, ou seja, o estudo dos homens. E hoje, especificamente, vamos estudar sobre a unidade da raça humana. Como a Bíblia não nos trata de raça como os outros animais que têm raça, a Bíblia fala, quando fala sobre nós, a Bíblia fala em gênea, em geração. Então nós hoje vamos estudar sobre a unidade geracional do homem, ou seja, provar que a Bíblia está certa. A Bíblia, claro que não precisa que alguém prove que ela esteja certa, mas mostrar que ela está correta, quando mostra ali em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, que toda a humanidade surgiu de um só tronco genético, ou seja, viemos de um mesmo protogenitores do casal Adão e Eva. Apesar que todo o contexto bíblico foi posto em debate, foi refutado, foi perseguido durante muito tempo, inclusive no século XIX. Quando no meio da religião evangélica surgiu homens como Joseph Smith, Ellen White e pessoas também como Charles Taze Russell, também em outros meios surgiu personalidades que vieram falar a respeito que a Bíblia é mentirosa, que Deus não existe. Por exemplo, no meio da política, Karl Marx; no meio da psicologia, Sigmund Freud, que falava que Deus é um refúgio de uma mente infantil. Portanto, Deus não existia numa mente adulta, numa mente madura, que reconhecia o homem como o protagonista da sua própria história. Então o ateísmo ele cresceu nessa época, no século XIX. E um dos grandes contribuidores para que isso acontecesse também foi no meio da ciência. Um sujeito, um cidadão conhecido como Charles Darwin. Então Charles Darwin ele foi um dos grandes precursores, né, de algumas ideologias ou de algumas ideias que vieram fazer com que as pessoas mais apegadas à ciência viessem desacreditar da existência de Deus e da veracidade bíblica. Então o Charles Darwin ele começou a estudar, principalmente aqui na América do Sul, Brasil, Argentina e Equador, principalmente nas ilhas do Galápagos e também na Patagônia. Ele desenvolveu os seus estudos ali, procurando através de alguns animais, sendo anfíbios, répteis, principalmente aves, a transmutação, a transformação genética da mesma espécie ou da mesma raça em ambientes diferentes. Logo, ele chegou à conclusão que toda raça ela enfrenta uma variação genética. E essa variação depende pelo menos de duas coisas. A primeira do meio ambiente e a segunda da alimentação. Então, segundo Darwin, todos os seres de plantas a animais, sendo eles répteis, anfíbios, vertebrados ou invertebrados, eles sofrem variações genéticas, mutações, transformações, mudanças a partir do meio ambiente. E ele desenvolveu em sua teoria, inclusive foi tão famosa que ele escreveu um livro que foi o livro mais lido entre os acadêmicos do mundo inteiro, um livro que foi escrito em 1859. Então, desde 1859, quando Charles Darwin escreveu o livro A Origem das Espécies, ele provou, segundo a sua teoria, que o meio ambiente preservava aquele tipo de espécie que era a mais forte dentro da cadeia alimentar. É a lei da predação, ou seja, um predador se alimentava do outro, logo que se aquele animal menor não desenvolvesse força, habilidades para sobreviver no meio daquele meio ambiente, ele chegaria à extinção. Então os animais, no decorrer do tempo, passaram por uma mudança, uma transformação. Ele viu isso nas mariposas, em alguns pássaros. Inclusive o canário das Patagônias, ele mostrou 3 tipos da mesma espécie, de canários diferentes, bicos diferentes, jeito diferente, porque o ambiente que aqueles pequenos animais, aquelas pequenas aves estavam, fez com que eles desenvolvessem outras habilidades, inclusive sinais da sua anatomia, o desenho do seu corpo. Até aí tudo bem. Só que Charles Darwin chegou ao cúmulo de ensinar, e hoje
isso não é provado cientificamente, que o homem veio do macaco, ou seja, que o macaco ele se desenvolveu até se transformar em um homem. Na verdade, não existe um elo perdido, não existe a ponte que liga o homem ao macaco, como não existe uma ponte que liga o anfíbio ao réptil, o réptil ao mamífero, o mamífero a uma ave. Não existe essa ponte. Por mais que alguém considere que o morcego é um mamífero que voa, ele não é ave. O morcego nunca teve pena. Então, a grande realidade é que cada animal foi criado em sua espécie, que Deus criou daquela forma, com as suas particularidades. Enquanto o homem foi criado um ser humano à imagem e semelhança de Deus. O homem é o mesmo de antes? Não. Há uma evolução também no homem, só que essa evolução é na mesma espécie. Por exemplo, o homem de cada hemisfério, o homem de cada lado do mundo tem uma vida, o seu biotipo, a sua genética é correspondente ao ambiente. Por exemplo, os irmãos esquimós. Os esquimós ele tem a pele branca e avermelhada, apta ao frio. Mas é uma pele que, se ele for para o calor que nós enfrentamos comumente, calor de 35, 40 graus, eles vão sofrer muito, porque no decorrer do tempo a sua genética desenvolveu uma pele própria para o frio. A mesma coisa é os irmãos, por exemplo, da África, que tem um excesso de melanina no corpo, fazendo com que a sua pele se torne uma pele mais escura. Por quê? Por conta da proteção aos raios solares. A sua pele é mais resistente ao sol. Já no frio, eles não vão se dar muito bem. Então Deus criou cada criatura para se desenvolver conforme o seu ambiente. Mas isso não quer dizer que o homem ele pode se transmutar em outra espécie. Porque desde que a gente se conhece por gente, gente é gente, macaco é macaco, passarinho é passarinho, cachorro é cachorro. Então, essa doutrina, essa teoria do evolucionismo não é verdadeira. Na verdade, o homem veio da criação. Nós somos fruto do criacionismo. E nós cremos, conforme cremos em Deus, no criacionismo bíblico. Glória a Deus. Segundo Charles Darwin, a origem das espécies veio pela seleção natural das coisas, ou seja, a lei de que o mais fraco não sobrevive e os mais fortes se transmutam, se transformam, levam a carga genética para os seus descendentes, fazendo com que os descendentes se tornem mais fortes. Inclusive, curiosamente, há esses dias eu vi fotos de cachorros das mesmas raças de hoje, como por exemplo o cachorro, eu vi algumas raças, como por exemplo o cachorro Bull Terrier, que ele não tinha aquele focinho protuberante e hoje ele tem. Então, claro que existe uma transmutação por conta de genéticas de laboratório, mas também existe uma mudança por vários cruzamentos da mesma raça de tamanhos diferentes. Então existe essa mudança, mas eles não deixam de ser da mesma espécie. Ou seja, cachorro não vai virar felino porque cachorro é canino. Então Deus criou as coisas tudo assim dentro dessa ordem. O ser humano não é diferente. Homem é homem desde o princípio da criação. Homem nunca foi macaco, macaco nunca foi homem. O orangotango sempre será, vai ser, foi, vai continuar sendo orangotango, gorila e assim por diante. Mas nós cremos no criacionismo bíblico. O que nos difere dos outros povos são três coisas especificamente. Nós somos diferentes na cultura, nós somos diferentes na língua, ou seja, no idioma, e nós somos diferentes na cor da pele e nos traços, cor da pele e traço. Então, a cor da pele e os traços de um africano é diferente da cor da pele e os traços de um europeu, que é diferente da cor da pele e dos traços de um asiático, de um chino, e que é diferente da cor da pele e dos traços de um latino e assim por diante. Mas em relação à questão da unidade humana, o homem veio da mesma genética, do mesmo tronco, apesar das suas diferenças, e é isso que nós vamos estudar hoje. O ponto central da lição é o seguinte: toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. E o texto áureo que nós lemos em lições passadas, em lições anteriores, é Malaquias 2,10, que diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? É uma pergunta retórica. Não nos criou
um mesmo Deus? Outra pergunta retórica. Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto dos nossos pais. Então, a Bíblia prova aqui, Malaquias começa a falar a respeito de que todos foram criados a partir de um Criador, que criando o casal, fez com que o casal desse prosseguimento à espécie. É a mesma coisa, Deus criou um abacateiro e fez com que o abacateiro produzisse caroços de abacate, o caroço caindo no chão ia dar vida a outros abacateiros, que teria vários outros abacates, que daria vida a uma floresta de abacates, e daria sucessivos abacateiros e assim por diante, gerações e gerações de abacate. Com a manga a mesma coisa, com o mosquito a mesma coisa, com o leão a mesma coisa e com o ser humano também. Então, quando Deus crescer e multiplicar, Deus já fez a semente no homem para ele produzir seres da mesma espécie. Da mesma espécie. Então, quando nós falamos sobre a questão dessa ideia teológica, que é conhecido como monogenismo bíblico, ou seja, que o homem veio do mesmo genes, dos mesmos protogenitores, esse monogenismo que aparece na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, desde Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, até Apocalipse capítulo 7, versículo 7, 8 e 9, principalmente versículo 9, como diz homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então isso prova que nós somos filhos do mesmo Deus. E o que temos em comum, já que as nossas diferenças é cultura, é língua e cor da pele e traços. O que temos em comum? É nessa lição que nós vamos aprender porque viemos da mesma fonte. Inclusive a palavra fonte é Abá. Abá no hebraico é pai. Abba, pai, significa também fonte. Então viemos do mesmo pai, ou seja, da mesma fonte. A unidade da biologia prova o seguinte, que nós, os seres humanos, somos desenvolvidos dentro da nossa mesma espécie. Ou seja, duas espécies, quando geneticamente ela produz, a segunda não reproduz, porque são seres híbridos. Está aí, por exemplo, o tal do ligre. O que é ligre? É a mistura do tigre com o leão e o tigre. São animais que foram frutos do cruzamento de duas espécies, né, de raças diferentes, que são felinos gigantes, mas são raças diferentes. Então o terceiro não reproduz, ou seja, o pai e a mãe reproduzem, mas o ligre não reproduz. A mesma coisa, uma mula. Por que uma mula não reproduz? Porque ninguém consegue ver uma mula parindo. Porque a mula é fruto do cruzamento de uma égua com um burro. Então, se são raças diferentes, o terceiro produto, que seria o produto híbrido, o filho desse cruzamento, não produz, é estéril. Então, isso vale para plantas, animais, todas as espécies, como por exemplo o cruzamento de patos com marrecos, cruzamento de galinha da Angola com pavão, ou galinha da Angola com galinha normal. Isso acontece no mundo inteiro. Então, se houvesse a possibilidade desses cruzamentos acontecerem, já que o terceiro produto, ou seja, o filho desse cruzamento, ele não consegue se reproduzir, levar sua genética adiante, todos nós estaríamos exterminados. Então não houve cruzamento, nem houve nenhuma junção do homem com o macaco, porque aí seria seres híbridos, seres que não podiam se reproduzir, isso à luz da palavra de Deus. Então, biologicamente, homem veio do homem, macaco veio do macaco, ave veio da ave, senão aí seria uma construção de seres com sua genética híbrida, ou seja, que não podia ser reprodutores. Então a biologia já prova em si, através da fisiologia, que nós viemos da mesma fonte, ou seja, homens foram reproduzidos por homens, aves foram reproduzidas por aves, répteis foram reproduzidos por répteis, anfíbios foram reproduzidos por anfíbios, conforme está escrito na palavra de Deus. Existe o composto orgânico presente nas mitocôndrias, e este composto orgânico, que é considerado como uma das grandes chaves da prova da nossa fonte, é o DNA mitocondrial, presente no óvulo feminino.
ou seja, é passado só através das mulheres, ou seja, só as mamães, quando está gerando, quando está gestante. E fazendo uma análise em cadeia ininterrupta, buscando a fonte da nossa origem, a ciência descobriu que todos viemos da mesma mãe. É por isso que é também chamado de DNA evamitocondrial. Mais uma prova que viemos de Eva. Então isso, a biologia, a ciência, mostrando aí que a Bíblia está certa. Todos da mesma raiz, todos da mesma fonte, todos do mesmo tronco genético. É Deus. A unidade na psicologia, a existência de características morais, comportamentais, em traços de tradições entre famílias que não se conhecem de hemisférios diferentes, mostra que até psicologicamente o homem veio da mesma fonte. Por exemplo, desde as tribos dos Incas, Maias e Astecas na América Central e parte da América do Sul, como também os Tupi-Guarani, os Guarani, aqui da América do Sul, do Brasil até o Paraguai, como também os índios pele vermelha americanos. Eu estou falando só em questões da América Central, Sul e América do Norte, América do Sul, Central e Norte. Todos eles têm um comportamento muito similar a respeito do comportamento de filhos para com os pais, pais para com os filhos, colocando sempre o marido como cabeça. Esses comportamentos em pessoas que não se conheciam, em tribos que não desenvolviam uma conversa, que não eram civilizações que tinham aproximação, e eles tinham um comportamento muito similar. Isto prova que psicologicamente todos viemos da mesma fonte. Isso segundo a psicologia. Todos os seres humanos, independente de onde ele nasceu, a época que nasceu, o tempo que ele nasceu, nele se desenvolveu os 4 temperamentos. Se ele não é sanguíneo, ele é colérico. Se não é colérico, ele é fleumático. Se não é fleumático, ele é melancólico. Isso em todas as eras do mundo. Pessoas que não se conheciam, pessoas de outras civilizações. Então, desde a civilização asiática, desde a civilização europeia, desde a civilização da Oceania, desde a civilização da África, a figura paterna como a figura materna eram todas tratadas de uma forma que parece que ambos, ou todas as famílias, eles vieram com o mesmo conceito, com a mesma ideia. Ou seja, essa psicologia, que podemos chamar de psicologia de Deus, prevaleceu até nos ambientes mais distantes. Isso prova, mais uma vez, que pela psicologia o homem também veio da mesma fonte. É uma informação aí para você levar adiante. A unidade na história. O que a história fala sobre essa unidade? A história prova que os homens dos 2 hemisférios vieram de um único ancestral da Ásia Central. Então isso prova que por sucessivas ondas de migração, a Europa foi povoada, mas o antigo continente, foi povoado primeiro por descendentes da Ásia, como também as tribos indígenas e tribos da América foram povoadas por tribos mongólias. Então, por exemplo, percebe-se o traço de asiáticos, principalmente os chinos, nos índios brasileiros, olhinhos puxados, cabelinho liso para frente, aquela franjinha para frente, só muda o tom de pele, mas o tom de pele é equivalente ao ambiente e à alimentação. Quando algumas pessoas, curiosamente, quiseram estudar a respeito de algumas aves que habitam nos manguezais do Nordeste, perceberam que a cor da pele daquelas aves, que pareciam mais um tuiuiu, era rosada, era quase laranjada. Aí descobriram por vários exames que aquelas aves eram daquela cor por conta do excesso de caranguejo que elas comiam, e era a alimentação principal delas, eram os caranguejos. Então elas já nasciam com aquela carga genética. Então aquela carga genética é passada de pai para filho, conforme falamos a respeito do evolucionismo. Essa é a única parte do evolucionismo que é verdadeira. A mesma coisa são os índios. Se eles vieram de tribos mongólias, que eram dali do finalzinho da Ásia, os traços dele, que eram semelhantes aos traços dos chinos, dos asiáticos, chineses, coreanos, japoneses, isso prova que só o tom da pele muda por conta do país, que é tropical, mas todos viemos da mesma fonte. Se você pega o boliviano, se você pega os equatorianos, tem os traços muito similares. Isso prova que viemos do mesmo gênese, da mesma fonte, ou seja, o monogenismo bíblico
é verdade. O monogenismo bíblico é uma verdade irrefutável. Então todos partimos do mesmo, historicamente, isso é dado histórico, todos partimos do mesmo ancestral. Não só na história, mas também na língua. Segundo a filologia, existem traços que assemelham idiomas que são de épocas diferentes, tempos diferentes, povos diferentes, levando em consideração que hoje nós temos aí em ativo mais ou menos 7.000 línguas, entre línguas, idiomas e dialetos. Alguns morreram, por exemplo, o latim. O latim, a gente usa palavras no latim para explicar sua etimologia, mas o romano não fala mais latim, o romano fala italiano. Então existem línguas que foram mortas, outras foram totalmente extintas. Morta é aquela que nós usamos para dar um exemplo, mas que não foi extinta. Ou seja, existem línguas que nós não conhecemos absolutamente nada sobre elas. Outras conhecemos muito pouco, como por exemplo o aramaico. E existem aquelas línguas que atravessaram o tempo, tempos e barreiras, como por exemplo o hebraico, né? O hebraico, que é considerado por muitos judeus ortodoxos como a língua original, a língua divina, a língua primeva, a língua do Éden, eles chamam de Lashon HaKodesh. E a Lashon HaKodesh é a língua santa, língua santa. E isso aqui eu preciso dizer isso para vocês, que segundo os estudiosos rabinos e os tradicionais do hebraico, eles dizem que o hebreu veio de Eber, e Eber era bisneto de Sem, sendo bisneto de Sem, que Sem era filho de Noé. Eber veio a ser então trineto, ou tataraneto, como queira chamar, de Noé. Então, se a língua primeva, ela durou desde a criação, Adão e Eva, até ali o dilúvio da Torre de Babel, após 300 anos após o dilúvio, a Torre de Babel, um período ali de 2.500 anos, sendo que segundo a tradição, isso é segundo a tradição, Eber ficou de fora, como alguns outros ficaram de fora da construção da torre, porque não concordou. Inclusive o nome Eber significa isso, aquele que atravessa, que vai para o outro lado. Então ele preferiu o outro lado. Então subentende-se por isso, segundo a tradição, os estudiosos rabínicos entendem por isso, que Eber não teve a língua confundida, ele preservou a língua que ele aprendeu do seu avô, do seu bisavô e do seu tataravô, ou seja, que aprendeu de Sem e de Noé, aquela língua primeva. E essa língua, ela prevaleceu, por isso que veio o hebraico, veio de Eber. E essa mesma língua, o hebraico, veio predominando nos conceitos bíblicos. Mas a gente entende também, segundo a história, até mesmo a língua hebreia tradicional, 960 a 980 mil anos antes de Cristo, sofreu várias alterações por conta da efusão com os cananeus, depois com os egípcios. Então não é uma linguagem pura. Eu particularmente, eu acredito que a língua primeva, a língua que se falava no Éden, era uma língua divina, era uma língua que um idioma que nós vamos falar de novo lá nos céus. Novamente nós vamos ter acesso lá nos céus, com muito respeito ao hebraico arcaico, com muito respeito ao grego e ao aramaico, que são as línguas, né, da Bíblia, também o latim, mas principalmente o hebraico, com muito respeito às línguas antigas também de outras civilizações. Eu acredito que o que se falava no Éden vai ser dado continuidade a essa linguagem lá nos céus. Apesar do Salvador ter falado hebreu, hebraico e os profetas, porque eram daquela região, mas segundo os linguistas, segundo a linguística, nós temos a mesma raiz. Até mesmo antes de Álvares inventar o algarismo, nós temos uma mesma raiz. A mesma raiz entre frases, e se você estudar a etimologia de várias palavras, tem a mesma raiz de tempos, passado, presente, futuro, verbo, sujeito, advérbio. É uma similaridade muito interessante. Então isso prova que nós viemos de uma mesma língua. Houve mudanças
por conta de misturas com povos, com civilizações, houve. Nenhuma língua, por exemplo, o nosso português, não é o português de Portugal, não é aquele português da lexicografia, não é o português clássico. Nós temos um português, como fomos colonizados, como fomos colônia de Portugal, nós temos um português de Portugal, mas com uma influência africana. Nós abrimos muita boca para falar, uma influência tupi-guarani. A mesma coisa o inglês dos Estados Unidos e o inglês da Inglaterra. Os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, então é a mesma coisa. Sofreu variações, mas a raiz é a mesma. A raiz é a mesma. Isso mostra mais uma vez que nós viemos da mesma fonte. Bendiga a Deus por isso. E quando falamos de unidade geográfica, se você for estudar os sumérios, quem foram os sumérios? Os primeiros povos a habitar cidades ou a fazer cidades, a produzir cidades, as civilizações que povoaram os lugares. A Suméria está ali entre o sul do Iraque e o Kuwait. Então aquela região é a região da Mesopotâmia. Isso segundo a geografia, isso é ciência também, tá? Segundo a geografia, todos os seres humanos é derivado dessa região da Mesopotâmia. Ou seja, o mundo inteiro começou a ser povoado a partir da Mesopotâmia. Então, inclusive, a palavra Mesopotâmia veio de duas junções, da palavra Mesopótamos, Mesopotâmia. Meso, meio, pótamos, rios, ou seja, meio dos rios. A Mesopotâmia que fica entre o rio Tigre e o Eufrates. É essa região aonde Abraão nasceu. É essa região onde estava o Éden. Então a Bíblia não entra em contradição. Se segundo a geografia tudo surgiu da Mesopotâmia, a Bíblia mostra que realmente tudo surgiu da região da Mesopotâmia. A Bíblia é linda, ela nunca entrou em contradição, nem nunca vai entrar. E para finalizar, quando nós falamos de unidade da raça humana, eu não poderia deixar de falar sobre as questões espirituais. Quando Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, que por um homem veio o pecado ao mundo, os nossos pais, os pais da igreja, ou seja, os grandes teólogos da igreja primitiva, isso depois da era apostólica, como Santo Agostinho e outros, defendiam a tese do pecado original. Por que pecado original? Os outros são genéricos? Não. Todos os pecados têm o mesmo poder, a mesma força, quando em se tratando da pessoa que pecou, isso independente. A grande questão de pecado original é aquele que começa, por exemplo, eu tenho uma peça, essa é a original, as outras que vêm após ela é uma imitação da original. Então o pecado original significa o pecado que foi o primeiro a entrar. Depois desse pecado, que foi o pecado original, o primeiro a entrar, Adão morreu, e com ele toda a humanidade morreu. Segundo Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2, versículo 1, todos estávamos mortos, mas o mesmo Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2, versículo 12, disse assim, sepultados com ele no batismo, com Jesus, sepultado com Jesus no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então assim como em Cristo nós morremos, com ele também nós ressuscitamos. Se o primeiro Adão trouxe morte através do pecado, o último Adão, que é Jesus, trouxe vida, e vida com abundância. João 10:10, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então Jesus, como o segundo Adão, ele entrou como protagonista para trazer vida. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, e aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Então, queridos, nós aprendemos nessa aula que todos viemos da mesma fonte, do mesmo tronco genético, da mesma língua, do mesmo território, da mesma ocupação, da mesma genética, da mesma fonte, do mesmo Deus. Portanto, a questão de racismo não funciona conosco, que nós somos crentes em Jesus. Eu sei que morreu o nazismo, mas infelizmente ainda há nazista, como há racista, e há tantos outros istas que Deus aborrece. Deus abomina aquele que é xenofóbico e todos os outros fóbicos que existem por aí, inclusive os homofóbicos. Nós amamos os homossexuais, inclusive nós abraçamos e trazemos para a nossa igreja e pregamos a um Deus que transforma, a um Deus que muda. A grande questão dessas fobias que existem por aí é porque o homem não entende que todos viemos da mesma raiz, do mesmo tronco genético. Essa foi a nossa pré-aula de hoje, espero que tenha te ajudado. Deus em Cristo te abençoe de uma forma excepcional.
compartilhe essa mensagem. Desse lado aqui, você que não é inscrito, inscreva-se. Desse outro aqui, deixe seu like. Passei o vídeo todo e não pedi isso, estou pedindo agora. Eu, seu irmão e conservo em Cristo, Cassiano, a partir de já te agradeço. Vamos fazer com que esse canal cresça e que alcance outras pessoas. Um beijo no coração de todos. Deus em Cristo abençoe de uma forma especial. Fica com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus, querendo Deus. Paz.